Vamos falar sobre a Escola de Chicago? Foi um grupo de sociólogos que mudou a maneira de estudar a sociedade, utilizando a própria cidade como um laboratório social, para entendermos como as pessoas vivem e se relacionam. A Escola de Chicago surgiu no começo do século XX, pouco depois da fundação da Universidade de Chicago. Alvin Small criou o primeiro departamento de sociologia dos Estados Unidos, junto com o apoio do empresário e milionário John D. Rockefeller, que tinham como objetivo estudar os problemas sociais da época, como imigração, industrialização, pobreza, desigualdade e criminalidade. O que fazia esse grupo ser especial é que eles não ficavam só na teoria. Eles iam para as ruas, observavam a cidade e as pessoas, e essas observações eram usadas para entender a sociedade de forma prática. 4 nomes se destacam, como William Thomas, que dizia: se uma pessoa acredita que algo é real, isso se torna real nas consequências. Ou seja, a forma como vemos o mundo influencia como ele realmente acontece. Robert Park, que dizia que a cidade é o coração da vida moderna. Ele acreditava que, entendendo a cidade, a gente consegue entender como a sociedade funciona. Charles Kohler estudou como a vida nas cidades afeta grupos sociais. Mas que grupos? Grupo primário são os primeiros grupos que conhecemos, como família, amigos e vizinhos. Relações são afetivas e próximas, importantes para aprendermos a nos relacionar com os outros. Grupo secundário aparece quando crescemos, como colegas de trabalho ou de escola. Relações são mais racionais e formais, baseadas na troca de interesses. Kohler dizia que, mesmo com a urbanização, os grupos primários não devem desaparecer, pois são essenciais para a formação das pessoas. E por fim, Herbert Blumer mostrou que a sociedade é formada justamente por essas interações, pelos significados que as pessoas criam uma com as outras. A Escola de Chicago também fez mapas mostrando como grupos ocupavam as cidades, criando assim a ideia de ecologia humana. O nome ecologia humana vem da ideia de comparar a cidade com a natureza, analisando a interação entre o homem e o meio, como se fosse um ecossistema, mostrando que a forma como vivemos, organizamos cidades, criamos grupos sociais e lidamos com o espaço está ligada às condições do ambiente e às nossas ações dentro dele. Com isso, ajudaram a transformar a sociologia em uma ciência mais ligada à vida real. O maior legado da Escola de Chicago foi demonstrar que compreender a sociedade exige observar as relações humanas no cotidiano. Um exemplo contemporâneo que dialoga diretamente com essas ideias é o filme Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles e Katia Lund. A obra retrata o surgimento e o desenvolvimento de uma comunidade periférica no Rio de Janeiro, revelando como as condições urbanas, a desigualdade e a falta de oportunidades moldam os caminhos de seus moradores. Assim como os pesquisadores da Escola de Chicago, o filme observa a cidade a partir de dentro, mostrando como o ambiente influencia as formas de convivência, os grupos sociais e até a construção de identidade. Os personagens crescem em um ambiente marcado pela exclusão, e o contexto social se torna determinante nas escolhas da vida, nos conflitos e nas relações de poder dentro da comunidade. Essa representação se conecta à visão dos sociólogos de Chicago sobre o impacto do espaço urbano nas relações humanas. Cidade de Deus transforma em imagem aquilo que eles estudavam em campo, a vida como reflexo das dinâmicas sociais e das desigualdades que estruturam a vida coletiva. Mais do que um filme, ele funciona como um retrato sociólogo, que traduz visualmente as consequências da organização urbana e das interações sociais no cotidiano. As ideias da Escola de Chicago continuam muito presentes nas nossas cidades e nas formas de convivência social de hoje. Quando olhamos para as grandes metrópoles brasileiras, percebemos que muitos dos desafios urbanos estudados no início do século XX ainda existem, apenas ganharam novas formas. O crescimento das periferias, por exemplo, mostra como o espaço urbano continua marcado pela desigualdade. A distância entre o centro e as áreas mais afastadas influencia o acesso ao trabalho, à educação e até à cultura. Essa divisão física se transforma também em uma divisão social, que afeta diretamente a forma como as pessoas vivem e se relacionam. Outro fenômeno contemporâneo é o das redes sociais, que se tornaram uma espécie de extensão da cidade. Nelas, as pessoas criam grupos, constroem identidades e interagem em comunidades virtuais, formando o que poderiam chamar de uma ecologia digital. As relações próximas e afetivas lembram os grupos primários estudados por Charlie Kohler, enquanto seguidores, contatos profissionais e perfis comerciais se aproximam aos grupos secundários.
Além disso, a mobilidade urbana revela muito sobre a estrutura social. O tempo gasto nos transportes públicos, o trânsito e a falta de acesso a determinados espaços mostram como o ambiente urbano ainda molda comportamento e oportunidades. Também é possível ver o olhar da Escola de Chicago nas manifestações culturais das cidades. O grafite, o rap e o funk são expressões que nascem da experiência urbana e dão voz às realidades de grupos muitas vezes invisibilizados, transformando o espaço público em um meio da comunicação e resistência.